Bem-vindos ao canal JR Exatas. Hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre proporção. Inicialmente, eu tenho que dizer o que nós devemos entender, por razão. Razão nada mais é que a divisão entre dois números. Divisão entre dois números ou valores com a mesma grandeza. Vamos ver alguns exemplos. 9 oitavos, 5 metros quadrados dividido por 2 metros quadrados, 4 quilos dividido por 7 quilos e assim sucessivamente. Lembrando que se eu coloquei metro quadrado no numerador, no denominador também tem que ser metro quadrado. Se eu coloquei quilos no numerador, no denominador também tem que ser quilo. Ou seja, sempre respeitando isso aqui, a mesma grandeza. Metro quadrado com metro quadrado, quilo com quilo, laranja com laranja, banana com banana e assim sucessivamente. Então, uma vez isso posto, vamos definir o que é proporção. Esse termo vem do latim, vem dessa palavrinha aqui, proportio, que significa analogia ou ainda relação comparativa. É a comparação entre duas ou mais razões. Essa é a definição de proporção. Ou, é a igualdade de duas ou mais razões. Exemplificando, eu digo que A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F. Lembrando que tudo que está no numerador recebe o nome de antecedente e tudo que está no denominador recebe o nome de consequente. Então, nesse caso, A, B, C recebem o nome de antecedente. E o denominador, que é o D e F, recebe o nome de consequente. Um jeito que eu tenho para descobrir quem começa é lembrar que antecedente começa com A e consequente começa com C. E no alfabeto o A vem antes do C. Então eu sempre divido antecedente por consequente. Aí eu sei a nomenclatura. É um jeito que eu tenho para não esquecer a ordem. E aonde a gente usa isso? Essas relações de divisão. Um dos exemplos que mais surge na nossa vida é a escala mapográfica, escala de mapa. Nesse caso aqui, por exemplo, 1 dividido por 500 mil. Normalmente o mapa fala que escala que é. Aqui não está falando nada. Há outros mapas que não dizem nada. Então, nesse caso, a gente encara como centímetro. Então, esse 1 aqui cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na escala real. Em todos os mapas, começa sempre com a medida do mapa, aquela que você consegue medir na régua. E depois é a medida maior, a medida da escala real. Exemplificando, se você mediu 4 centímetros no seu mapa, usando a relação de proporção, como é que nós vamos achar quanto que equivale 4 centímetros na escala real? Então a gente começa colocando essa relação de 1 dividido por 500 mil. 1 dividido por 500 mil é igual, aí no caso da relação, nós começamos da menor para a maior. Então nós temos que repetir essa relação, a menor dividida pela maior. A menor é a que a gente obteve no mapa, então são 4. Então o 4 vai no numerador. E o x é a que nós queremos localizar, é a distância real. Aí é só multiplicar, então nós temos que x é igual a 4 vezes 500 mil. Lembrando que 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. Então, x é igual a 4 vezes 500 mil centímetros. Aí é só lembrar dessa comparação e a gente tem a distância na escala real. Vamos ver outros exemplos e aplicações aqui.
Vamos ver dessa relação aqui, A dividido por B é igual a C dividido por D. Ou, como nós estamos falando em proporção, o mais correto seria A está para B, assim como C está para D. Lembrando que eu garanti em cima, aqui ó, todo mundo diferente de zero, porque eu vou fazer umas brincadeiras aqui para obter uma relação desta igualdade aqui. Então vamos lá. Dessa igualdade, eu consigo ter que A mais B dividido por B é igual a C mais D dividido por D. Ou somando numerador e denominador de um lado e dividindo pelo denominador, do outro lado eu somando numerador e denominador, eu tenho que dividir pelo denominador. Essa relação vale. Assim como esta outra também vale. Se eu fizer a subtração do numerador com o denominador e dividir pelo denominador, aqui embaixo, numerador menos denominador dividido pelo denominador, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Numerador menos denominador dividido pelo numerador. Eu vou demonstrar, então, essa relação aqui, que a outra fica fácil. Então, vamos lá. Começo com A está para B, assim como C está para D. Aí eu escrevo afastado, porque eu vou usar um artifício aqui. Para manter essas igualdades, né, eu vou somar um de um lado. Se eu estou somando um do lado esquerdo, eu tenho que somar um do lado direito. Assim a igualdade se mantém. Aí, como eu posso ver esse 1 aqui? Uma vez que essa igualdade está mantida, o denominador é B. Então, eu posso ver esse 1 como sendo B dividido por B, já que ó, eu garanti que ele é diferente de zero. A mesma coisa desse lado, o mesmo raciocínio. O denominador é o D. Então, esse 1 eu posso fazer como D sobre D, D dividido por D. De novo, lembrando que o D é diferente de zero, está aqui em cima. Então, dessa relação, eu tiro essa soma aqui. Aí, se eu fizer a soma, na soma eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, essa soma aqui, o resultado dessa soma é exatamente essa expressão aqui. E para demonstrar esta daqui, ó, basta aqui, em vez de ser mais 1, a gente coloca menos 1 dos dois lados. E aí, com o menos 1, no caso do menos 1, eu vou ter demonstrado essa outra expressão aqui. Fácil. Vamos ver outra coisa aqui. Se eu sei que A está para B, assim como C está para D, então dessa relação aí, dessa proporção, eu sei que A vezes D é igual a B vezes C. Ou seja, se eu multiplicar os extremos, no caso os extremos A e D, é igual aos meios B e C. Eu vou escrever isso de outra forma. Eu vou inverter. Eu inverti o numerador com o denominador do lado esquerdo, então eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito, inverter o numerador com o denominador, que também fica certo. Se eu invertir os dois lados, vai ficar correto, porque eu vou ter A vezes D igual a B vezes C, que é a mesma coisa. Ou seja, o que eu tenho aqui é a mesma coisa que eu tinha aqui. Então, essa inversão de ambos os lados está correta. Eu só fiz essa inversão porque aí fica fácil mostrar o que vai sair dessa relação aqui. Dessa relação, eu tenho essa igualdade aqui. Ou seja, somando o numerador com o denominador, eu posso dividir pelo numerador. Se eu dividir pelo numerador de um lado, do outro lado, somando o numerador com o denominador, eu também tenho que dividir pelo numerador. E eu fiz essa inversão porque aí para demonstrar é só do lado de cá eu adicionar 1 e do lado de cá eu adicionar 1 também. Aí seguindo o mesmo raciocínio de cima, eu mostro isso daqui. E se eu somar menos 1 de ambos os lados, eu tenho A menos B dividido por A é igual a C menos D dividido por C.
Vamos agora ver uma aplicação. Escrevendo então aqui as relações que nós acabamos de encontrar, vamos usar exemplos numéricos, começando aqui do lado esquerdo, né? Desse lado aqui. Quatro quintos é igual a 8 décimos. Então, 4 vezes 10 é igual a 5 vezes 8. Então, se eu usar essa relação aqui, de um lado, eu vou ter, onde eu vou somar numerador e denominador, dividido pelo numerador. É igual a numerador e denominador, dividido por numerador. Então, isso vai ficar assim. 4 quintos sobre 5 é igual a 8 mais 10 sobre 10. Então, esse lado aqui e esse lado aqui, eu tenho uma relação de 1,8. Assim, de uma relação de 0,8, eu consegui achar outra relação de 1,8 de cada lado. Então, essas relações mantiveram uma proporcionalidade. 0,8 eu consegui chegar noutra proporcionalidade de 1,8. Está correto. Vamos ver esse lado aqui, mantendo esses números. 4 quintos é igual a 8 décimos. Utilizando essa regrinha aqui, 4 mais 5 sobre 4, que está aqui no numerador. Então, 8 mais 10 sobre 8, que também está no numerador. Sempre, tudo que a gente fizer do lado esquerdo tem que ser feito do lado direito. E aí, nesse caso, nós saímos de uma relação de 0,8 do lado de cá e chegamos noutra relação de 2,25 do lado de cá. Então, essas relações mantiveram uma proporcionalidade. Então, estão corretas. Vamos ver outro exemplo agora. Sabe-se que a soma de dois números é igual a 180, e ainda que um deles está para 5, assim como o outro está para 7, em uma relação de proporcionalidade. Quais são esses números? Vamos então escrever aqui, só para marcar o que a questão está falando aí, ó. A, eu vou chamar de A e B os números. Então, A mais B é igual a 180. Isso é que a questão está falando. Então, eu vou escrever as relações lá. Outra coisa que ela está falando, um deles está para 5 e outro está para 7. Então, eu digo que o A está para 5, assim como o B está para 7. Invertendo, eu tenho essa outra relação, que está correta. Ó. Porque aqui eu tenho A vezes 7 e aqui eu tenho B vezes 5. Aqui eu também tenho A vezes 7 e aqui eu também tenho B vezes 5. Então, essa relação de inversão que eu fiz está correta. Eu só passei o 7 para cá e o A eu desci. Mas eu mantive a mesma relação. Ou seja, A vezes 7 de um lado é igual a B vezes 5 do outro, em ambas as relações aqui. Então, está correto o que eu fiz. Agora, uma vez feito essa mudança, eu vou usar essa propriedade aqui. Essa propriedade eu vou usar aqui. E aí, eu fico com essa relação aqui. Onde aqui em cima, o A mais B, a gente sabe que é 180. Desenvolvendo isso, então, nós temos que o A é igual a 75. Sabendo que A mais B é igual a 180, substituindo 75 mais B é igual a 180. E o B é igual a 105. Vamos ver mais uma outra relação. Eu vou mostrar agora a equivalência dessa relação aqui. Eu tenho a razão A sobre B, ou seja, A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Assim como, no caso aqui, a soma
dos numeradores está para a soma dos denominadores. Vamos antes ver se essa relação ela é válida. Aqui eu tenho 1/2. Essa relação aqui, 1/2, escrever aqui, é 0,5. Essa outra relação aqui também é 0,5. 1/2 3 sextos e é igual a 9/18, que também é igual a 0,5. Então, vamos somar os numeradores e dividir pelos denominadores. Somando esse valor aqui, dividido por este valor aqui. Vamos ver quanto que dá a relação? Essa relação aqui, 13/26, é a mesma coisa que 0,5. Então, está tudo dando 0,5, ou seja, esse 0,5 aqui, a gente chama de fator de proporcionalidade. Então, está correta essa relação que nós vimos aqui. Toda essa relação aqui, daqui até aqui. Toda essa relação está correta, como nós acabamos de ver aqui numericamente. Então, agora eu vou demonstrar essa relação aqui. Vamos lá. Eu vou começar com A sobre B é igual a C sobre D, ou seja, A está para B, assim como C está para D. Eu vou inverter os extremos. Então, o A vai para aqui para o lugar do D e o D vai para o lugar do A, mantendo os meios que são B e C. Então, nós temos essa relação aqui. Agora, somando um de cada lado, a relação não se altera. Como o meu B está no denominador, o meu 1 pode ficar B sobre B. Do lado de cá, como o meu A está no denominador, esse 1 pode ficar A sobre A. Então, o resultado é isso. D sobre B mais B sobre B é igual a C sobre A mais A sobre A. Desenvolvendo isso, nós temos esta relação aqui. A mais C dividido por B mais D é igual a A sobre B. E olha que legal. Essa relação aqui, A sobre B é igual a C sobre D, eu posso somar os numeradores e dividir pelos denominadores, que eu vou ter essa relação aqui. Bacana, né? Só com esses dois aqui, somando A mais C e dividindo por B mais D, eu posso igualar a uma dessas duas razões. No caso aqui está como A sobre B. Mas como A sobre B é igual a C sobre D, então essa relação aqui também poderia ser igual a C sobre D. Agora eu vou continuar a minha demonstração. Nós já temos aqui, nesse caso aqui, já vimos uma relação válida para duas razões, para a igualdade de duas razões. Agora vamos continuar e ver o que acontece com toda essa igualdade aqui. A está para B, C está para D e E está para F. Olha só o que eu fiz aqui. O A sobre B é igual ao C sobre D, que é igual a E sobre F. Então eu coloquei aqui o E sobre F, porque eu já contemplei o A, o B e o CD. Falta o EF. Então eu coloquei ele aqui, porque esse cara aqui, essa relação E sobre F, é igual a essa relação A sobre B.
Então agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu passo o B mais D para o lugar do E e o E eu coloco onde estava o B mais D. Somando um de cada lado, eu tenho que a relação não vai se alterar. Então, no caso desse 1 aqui, como eu tenho o E no denominador, esse 1 aqui, ele pode ser a mesma coisa que E dividido por E. E esse outro 1 aqui, como eu tenho F no denominador, pode ser a mesma coisa que F dividido por F. E aí eu tenho essa relação aqui. A mais C mais E dividido por E é igual a B mais D mais F dividido por F. Aí eu troco. O B mais D mais F eu passo para cá. E esse E eu passo para o lugar do B mais D mais F. Só isso que eu faço, que fica correto. Pronto. Essa relação aqui é essa toda aqui, é essa aqui demonstrada. Porque essa relação aqui, A mais C mais E, dividido por B mais D mais F, é igual a E sobre F, que é igual a C sobre D, que é igual a A sobre B. Demonstrado. Vamos agora a mais uma informação. Vamos agora ver o que são grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que A, B, C e D, nessa ordem, são ditas grandezas diretamente proporcionais se eu tiver essa relação aqui. A está para B, assim como C está para D, que é igual a K, que é o fator de proporcionalidade. Desmembrando isso, eu tenho essa relação aqui. E daqui a gente vê que, à medida que o B aumenta, por exemplo, nessa relação, o A também vai aumentar. Mesma coisa aqui. À medida que o D aumenta, o C também vai aumentar. Ou seja, o que acontece com o lado de cá, acontece igualmente com o lado de lá, né? O lado do D reflete no lado do C. O lado do B reflete no lado do A. E com a mesma intensidade. Então fala-se ou justifica-se como diretamente proporcional. Vamos ver agora o que são grandezas inversamente proporcionais. Lembrando, né, mais uma vez, que o K é o fator de proporcionalidade. Dizemos que A, B, C e D, nesta ordem, são grandezas inversamente proporcionais se nós tivermos esta relação aqui. A está para 1 sobre B, assim como C está para 1 sobre D, que é igual a K, que é um fator de proporcionalidade. Assim sendo, a gente pode escrever A vezes B é igual a C vezes D, que é igual a K. Desenvolvendo essa relação aí, né? Essa relação inicial. Lembrando que o K é o fator de proporcionalidade. Exemplificando. Dessa relação, AB igual a K, isolando A, por exemplo, eu tenho essa relação aqui. E aí o que vai acontecer? Se eu aumentar o B, o A vai diminuir. E se eu diminuir o B, o A vai aumentar. O que acontece de um lado, acontece o inverso do outro. Por isso que são ditas grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo, então, daquilo que nós acabamos de ver para finalizar a aula. Fulano, Cicrano e Beltrano decidiram comprar um apartamento que vale 100 mil reais. Fulano desembolsou 45 mil reais,
Cicrano pagou a quantia de R$ 25.000 e Beltrano entrou com R$ 30.000. Após 2 anos, o apartamento foi vendido por R$ 200.000. Quanto cada um deles recebeu do novo valor obtido? De modo diretamente proporcional ao que pagaram. Então, vou colocar isso aqui em pauta. Na compra, eu vou chamar F, né, que é o fulano, ele desembolsou 45 mil. S do Cicrano, 25 mil. E B do Beltrano, 30 mil. Na venda, o fulano vai receber X, que eu não sei. O Cicrano vai receber Y, que eu também não sei. E o Beltrano vai receber 30, que eu também não sei. Mais uma informação. Que X mais Y mais Z, que é o valor da venda, tem que dar 200 mil. Como são grandezas que estão relacionadas de modo diretamente proporcional, eu posso usar essa relação de proporcionalidade aqui. No caso, aqui eu vou descobrir o que o fulano deve receber. Então, desenvolvendo essa expressão, eu tenho que essa soma inicial é 100 mil, essa outra soma da venda é 200 mil, ele entrou com 45 mil e vai receber X. Desenvolvendo isso, o fulano vai receber 90 mil reais. Analogamente, eu faço com o Cicrano. 100 mil por 200 mil é igual a 25 mil sobre Y. Y que ele vai receber. E ele vai receber 50 mil reais. Agora, o Beltrano é fácil, né? É só fazer uma subtração. E encontramos 60 mil reais. Uma outra maneira de resolver isso aqui sem usar as regras que nós vimos agora seria por porcentagem. Eu vou dar o exemplo para obter um dos resultados. Esse aqui que entrou com 45 mil. Ele entrou com 45 mil na compra, 45 mil de 100 mil. Então, na realidade, ele desembolsou 45% do valor. Então, o lucro, ele tem que receber, é justo, 45%. Então, 45% de 200 mil vai dar 90 mil. E com isso eu encerro essa aula. Muito grato pela atenção. E até uma próxima.